Fala, gente bonita, gente de Deus. E no vídeo de hoje eu quero falar com você que tem chamada de Deus e que por vezes quer desistir por falta de apoio. Eu devo dizer para você que você não está só nessa jornada, porque também passei por essas dificuldades. E eu quero aqui falar sobre algumas. É, E nesse momento é muito importante que você fique comigo, porque com certeza você será edificado e certamente você será motivado a ir adiante, pois Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Bem, vamos lá, pessoal. Eu me lembro que, muito jovem, eu era influenciado pelas pregações dos grandes pregadores. Na minha época, no auge de pregadores que eram grandes pregadores, eu me lembro do príncipe dos pregadores, quem hoje não conhece, o grande pastor Gesiel Gomes, então sempre ouvi pastor Gesiel Gomes, pastor Napoleão Falcão, Gilmar Santos, que veio um pouquinho depois, pastor Abílio Santana, entre outros, Takayama, grandes pregadores na minha época. E nós não tínhamos nem DVD. Na época, a gente recebia aquelas fitas cassetes. Ouvi muito esses pregadores, a chama no coração aumentava. Onde tinha congressos, eu me lembro que participei de vários congressos. No meio pentecostal, nós tínhamos o congresso da Umadeb, Umadesp, nós tínhamos o congresso da Juadsa de Santo Amaro. Quem não participou dos congressos da Juadsa de Santo Amaro? Entre outros congressos poderosos, maravilhosos. Então, Ginásio do Ibirapuera, Itapecerica da Serra, Jorge Bruder em Santo Amaro. Esses congressos, quando tinha, a gente atravessava a cidade, ia ouvir os grandes pregadores. Isso motivava o coração, ardia a alma, era algo fantástico. Mas os desafios começam a aparecer, porque na época, quando você tem um desejo e não tem uma orientação, você fica meio perdido. E por vezes eu me senti perdido, deslocado, porque meu pai não era pastor. A primeira dificuldade foi que meu pai não era pastor. Meu pai serviu a Deus, o Senhor o recolheu, mas eu não tive uma mentoria do meu pai. A minha mãe, que foi uma mulher do ciclo de oração, é uma mulher de oração até hoje, né? Eu conto muito com a experiência de Deus na vida dela, mas no tocante ao ministério, eu nunca tive alguém de fato para colocar a mão na minha cabeça dentro de casa e dizer: você vai ser o meu sucessor. Eu acho muito bonito quando os filhos têm pais assim, né? Que o seu pai é pastor. Então talvez eu esteja falando para alguém que seu pai não é pastor, você é o único crente da sua casa, você é o único que tem chamada na sua casa. Não desista, porque não é por filiação, é quem Deus chama, é quem Deus nomeia. Então as dificuldades começaram a aparecer. E é natural que o desejo de pregar, então eu comecei pregando no círculo de oração. Comecei a minha carreira pregando no círculo de oração, no meio das irmãs, e aí depois foi desbravando, aparecia um congresso, os congressos de jovens. Na época não tinha nem grupo de adolescente, pessoal, era só congresso de jovem e das irmãs do círculo de oração. E a gente, quando tinha essa oportunidade, isto era maravilhoso. E chegou um momento que eu decidi que Deus queria eu na itinerância. E fazendo a sua obra, atendendo um trabalho, outro, e eu não tinha uma forma de divulgar. Então, como eu comecei? Eu comecei a produzir fitas cassete. Exatamente. Eu me lembro que eu fui para Conde de Sarzedas, e a minha primeira fita cassete, quem produziu foi o saudoso irmão Aldemário, que produzia fitas cassete para todos os pregadores. Nós tínhamos alguns amigos, então eu saía da minha casa, eu ia lá para Conde de Sarzedas, e aí a gente fazia a reprodução de fitas cassetes. Então, como é que a gente gravava? Eu me lembro que a gente ia para a igreja, pegava um gravador, levava esse gravador para o culto, que na época a tecnologia não era tão grande como hoje, numa expansão como hoje, não existia HD, essa coisa toda, não existia nada disso. Então a gente levava uma fita virgem, ia lá na Santa Efigênia, comprava uma fita virgem. Eu me lembro que eu fui na 25 de março, comprava uma fita virgem e levava para o deck da igreja. Quando a igreja era mais sofisticada, que tinha um som bom, a gente pegava, destravava essa fita e falava para o sonoplasta: grava a mensagem.
E aí ele gravava a mensagem. Quando ele terminava de gravar essa mensagem, a gente pegava essa mensagem e levava lá para Conde de Sarzedas, colocava na mão do irmão Aldemário, e aí ele montava aquele kit de fita cassete. Eu saía de lá, não tinha carro, não tinha nada, a gente colocava as caixas nas costas e saía alegre e vendia fita. Então isso começou um processo de divulgação do ministério. Entre eu, outros amigos, me lembro, amigos da minha época, pregadores, Samuel Procópio, que é da mesma época que eu, pastor Israel de Almeida, entre outros, Nilson Gomes, são os nossos amigos, meus contemporâneos, que estiveram comigo e trabalharam comigo nessa época, e a gente levava, nós não tínhamos vergonha, a gente divulgava na fita cassete, depois apareceu o DVD. O DVD, a gente começava a filmar. Então, filmava, fazia aquele projeto, e nem todos os pastores recebiam a gente com câmera para filmar, porque na época era pecado filmar, aquela coisa toda, a câmera estava entrando dentro da igreja, então quando falava, vai filmar, não, é vaidade, muitos pastores falavam, não, aqui é vaidade, isso daqui, isso não entra aqui, então a gente tinha essa resistência, e até fazia amizade com um pastor, do qual ele nos recebia, e começamos a reproduzir o DVD. Muita gente começou a reproduzir o DVD, inclusive o Ivonês reproduziu muito DVD meu, era muito bacana, e a gente vendia os DVDs. Esses DVDs eram uma forma da gente angariar fundos para se manter ministerialmente, fazendo as viagens, porque eu trabalhava, mas o que eu trabalhava, eu pagava as minhas contas e cuidava da minha casa, da minha mãe e tal, e então esses DVDs eram uma forma de eu me manter, porque eu mesmo pagava as minhas passagens, eu mesmo cansei, e na época a gente não viajava, a primeira vez que eu viajei de avião, eu lembro que eu viajei num voo para o Rio de Janeiro, e era na VASP, ainda existia a VASP, eu saí de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro, a primeira vez que eu viajei foi em 1997, foi num culto, e aí eu paguei a minha passagem, eu mesmo paguei, juntei dinheiro, e paguei uma passagem para o Rio de Janeiro, e tirei fotos, foi eu e um amigo meu que hoje é pastor lá na Europa, pastor Edmilson Souza, um grande pregador, hoje ele é pastor de uma igreja lá no Ministério de Madureira, e a gente fez aquela festa, aquela alegria, e nós estávamos indo para o Rio de Janeiro, no primeiro voo para o Rio de Janeiro, e nós mesmo quem pagamos a passagem, e não tinha nada de hotel, não, era uma dificuldade, a gente ficava na casa dos irmãos, era recebido com muito amor, em alguns lugares a gente era bem recebidos, em outros nós tínhamos algumas dificuldades, e nada disso nos impedia. E aí fomos crescendo no ministério, lutando, as dificuldades vinham, apareciam, entre tantas outras dificuldades financeiras, espirituais, mas nunca desistimos da chamada. Gente, eu devo dizer para vocês que eu não me arrependo de nada do que passei. Houveram grandes adversidades, muito choro, muita resistência, e se eu enumerar a vocês aqui as decepções que a gente passou, as pessoas que nos fecharam portas, muitos pastores que não quis nos receber, mas dentre tantos outros que quis nos receber, que abraçou, que entendeu a chamada, e isso acontece, é natural no ministério. Eu me lembro que tive um pastor que ele chegou a dizer que nós não demorávamos muito na igreja, porque o que a gente queria não era ministério, o que a gente queria era ser conhecido e atração, mas nós lutamos e hoje Deus nos fez chegar aonde temos chegado, então tudo foi por persistência. Adversidade? Sim. Falta de oferta? Sim, eu me lembro que uma vez eu fui pregar e eu não tinha dinheiro para atravessar a cidade. Eu morava em Jardim Ângela e aí me prometeram um trabalho para eu pregar e eu não tinha o dinheiro da volta. Olhem só, eu não tinha o dinheiro da volta. Era só a condução, era só pagar a condução para voltar. E aí a irmã me prometeu que a oferta daquele congresso seria revertida para mim, mas apenas o custo da passagem. E eu fui por fé. E eu disse, eu quero só a minha passagem de volta, porque eu pregava com aquele sentimento, com aquele prazer, com aquela alegria. E veja só o que aconteceu. Fui para o culto, preguei, Jesus salvou.
foi uma bênção, uma noite maravilhosa. Quando terminou o culto, não tive oferta, não ganhei absolutamente nada. E aí, a única oferta que eu recebi foi um vale-transporte para voltar para casa. Mas pasmem vocês, eu não consegui voltar para casa porque era domingo. E aquele vale-transporte era vale-transporte escolar. E no sábado e domingo, o vale-transporte escolar não funcionava. Só funcionava de segunda a sexta. Então eu esperei no terminal até dar a hora de segunda-feira, depois das 3, 4 horas da manhã, onde tinha aquele ônibus negreiro. Eu não sei se alguém se lembra do negreiro, a gente esperava o negreiro que saía para casa. E aí eu consegui chegar em casa, cheguei em casa de manhã e já fui direto trabalhar. Vejam vocês o anseio, mas isso não foi um obstáculo para eu continuar. Eu me mantive firme, me mantive na proposta, entre tantas outras vezes. Gente, hoje a gente tem uma facilidade, nós temos rede social para divulgar ministério, nós temos canal do YouTube. Hoje em dia existe aí uma gama de materiais que as pessoas se divulgam. E às vezes tem gente até que se divulga e não tem chamada. Mas quem ama uma chamada não desiste diante dessas adversidades. Foram inúmeras outras. Por vezes, eu juntava dinheiro de gasolina com os nossos amigos. A gente se juntava de 3 a 4 rapazes e íamos para o interior de São Paulo. Quantas e quantas vezes a gente ligava para os pastores: pastor, me recebe, eu não quero nada não, a gente só quer entregar uma mensagem de Deus, que já eram pastores amigos, e nós atravessávamos, juntávamos dinheiro de gasolina e ia. A gente fazia aquela marmitona e comia todo mundo junto. Adversidades que se tornaram em grandes bênçãos por conta de persistência diante de um objetivo. E isso tudo colaborou, contribuiu para o meu crescimento. E então, devo dizer a você que o reconhecimento do ministério não acontece do dia para a noite. Não, não, não. Eu nunca abandonei o trabalho da minha igreja, sempre trabalhei atuante enquanto eu atuava como itinerante. Eu também tinha o meu trabalho local, dirigi muitas vigílias na igreja onde congregava em Jardim Ângela. De sexta-feira tinha um culto denominado como Culto da Vitória, onde eu também dirigia esse culto. Então a gente fazia aquela troca de agenda, eu trazia pregadores amigos para pregar no meu trabalho e eu também cooperava no trabalho deles, e assim a gente foi expandindo. Eu nunca tive alguém que colocou a mão na minha cabeça, nos meus ombros, dizendo: olha, vou te fazer famoso. Até porque a proposta não é ser famoso, a proposta é expandir o reino de Deus, a proposta é ganhar almas para o reino de Jesus. E eu devo dizer a vocês que eu nunca imaginaria estar onde estou. Eu nunca na minha cabeça, nunca na minha alma, eu sabia que Deus tinha um projeto na minha vida, mas nessa dimensão eu não imaginava que hoje estaria aqui dentro desse estúdio falando a você, incentivando a você. Eu nunca imaginaria dispor dessa tecnologia, de estar falando a você para que você não desista do seu ministério, não desista da sua chamada. Mas tudo isso é uma questão de estar diante de Deus, etapa por etapa. Então, por isso que eu devo dizer a você: não queime as etapas, porque todas essas etapas, até os não que você leva no dia a dia, eles contribuem para o seu crescimento. Continue a contar para vocês a minha decisão em acreditar na palavra de Deus quando Ele fechou todas as portas e me chamou integralmente para o ministério. Pessoal, eu estava em meados do casamento, eu já era noivo e eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, numa instituição financeira, e eu conciliava ministério e a minha vida profissional. Estava já estabilizado, um carro, já em viés de comprar uma casa, uma vida tranquila, já noivo para casar. E eu me lembro que nas férias da empresa, eu já contei esse testemunho, eu fui
para o estado do Ceará. Chegando lá, Deus tomou uma mulher e disse que quando eu voltasse para São Paulo, ele fecharia todas as portas, e assim se fez. Quando eu cheguei em São Paulo, Deus fechou todas as portas, e eu automaticamente me vi no momento em que Deus me convocou para o ministério. E aí eu tive que viver os desafios de a cada dia o seu próprio milagre. A primeira guerra que eu tive, assim que me casei, foi uma bênção, Deus proveu todas as coisas, mas assim que me casei, por Deus ter fechado todas as portas, e eu até queria voltar, ressalto que eu queria voltar a trabalhar na minha vida secular, porque eu já tinha uma profissão, mas como Deus fechou as portas e não tinha como eu correr, eu fui obrigado a ingressar e acreditar no ministério. A casa que eu estava morando, que eu estava no viés de comprá-la, acabou que eu fui despejado. Vejam vocês que, gente, eu não sei se alguém de vocês aí já passou por um despejo. Imagine a grande dificuldade, a vergonha. E as pessoas falavam, mas Deus não te chamou, não foi Deus quem fechou as portas, e como é que você vai viver? Eu me lembro de uma pessoa, um amigo que foi até em casa e na boa intenção de tentar me ajudar, ele disse, você tem que voltar, mas Deus é quem tinha trancado as portas e eu não conseguia emprego, a minha esposa era formada e também não conseguia emprego, Deus fechou as portas e eu comecei a viver uma guerra, um conflito, mas em todo momento Deus nunca nos desamparou. Fomos despejados, fui morar na casa da minha sogra, passei por um tempo lá, fomos muito acolhidos, com muito amor, ela entendeu a chamada e eu fui recuperando as minhas forças. E é importante sempre você ter uma família que acredite na sua chamada, que acredite na sua vocação, e nesse momento eu tive esse amparo e isso foi uma bênção. Mas as adversidades estavam latentes à minha volta. E eu me lembro que em uma ocasião fui pregar numa igreja onde a minha grande dificuldade era manter a minha família, pois agora eu já era casado e eu precisava, como um chefe de família, cumprir com as minhas responsabilidades. Quem é que não quer cumprir com as suas responsabilidades? E eu, naquele dia, já fazia algum tempo, eu particularmente já contei esse testemunho, mas vale a pena ressaltar, eu gosto muito de suco de uva, e eu preguei numa igreja, numa congregação, uma igreja Assembleia de Deus, congregação do Brás, ali no Campo Limpo, na estrada do Campo Limpo, Jardim Rosana, e eu preguei lá aquele dia, e a oferta que eu recebi, nada mais dava para pagar apenas a gasolina do carro, que o carro que eu estava usando era um carro que o meu sogro havia me emprestado. E aí eu tinha que voltar na igreja onde ele estava, devolver o carro para depois ainda voltar para minha casa com a minha esposa. E aquele dia foi algo muito marcante, porque eu tinha passado na estrada de Itapecerica, e quem já passou ali na estrada de Itapecerica sabe que os nossos irmãos adventistas, eles têm uma fábrica de suco de uva, que é chamado suco de uva super bom. E eu estava num desespero tão grande, numa aflição tão grande, que nem a minha oferta dava para eu pagar um suco de uva para eu tomar. Vejam a grande dificuldade. E eu saí ali da estrada do Campo Limpo e subi até a estrada de Itapecerica. Quando você chega no farol da estrada de Itapecerica, você dá de frente, até hoje tem um outdoor que está lá, tome suco de uva. E eu estava com um desejo tão grande de tomar suco de uva, que parece que na prova as coisas afloram em você e o que você não pode aparece diante de você. E apareceu assim, naquele outdoor, tome suco de uva, porque era a propaganda da Super Bom, que era a marca do suco de uva. E eu me lembro que o farol estava fechado, eu estava no carro do meu sogro, eu segurei no volante, eu falei, mas que luta! E eu falei alto, nem dinheiro para tomar um suco de uva eu tenho. Minha esposa estava do meu lado. E aí o farol abriu, eu desci a estrada de Itapecerica, voltando para minha casa. Meu telefone tocou, era um amigo meu que congregava comigo. E ele me ligou e disse, você está onde? Eu falei, o culto acabou, eu estou voltando para casa. Ele disse, passa aqui. Passa aqui. A esposa dele tinha saído do hospital porque tinha passado por uma cirurgia naqueles dias e nós não tínhamos visto ela já há algum tempo. Ele disse, vem aqui.
E aí eu fui lá para orar por eles e confraternizar, e ele disse, vou comprar um frango frito, uma pizza. E minha esposa disse, é melhor a gente ir mesmo, porque em casa a gente também já não tinha janta, aquela luta toda, vamos para lá. Fomos para a casa desse amigo, chegando lá, ele comprou, nos serviu e colocou refrigerante na mesa, e eu me lembro que comemos, e Deus começa a manifestar, gente, de maneira tão profunda o seu cuidado, e é nos mínimos detalhes que a gente vê que mesmo diante das adversidades, Ele não nos deixa. E aí, quando terminou aquela visita que eu orei pela a nossa amiga, Ungi, e aí na mesa ela não tinha posto nada mais a não ser os refrigerantes. Eu me lembro que tinha Coca-Cola, Guaraná, e outras variedades de suco, mas não tinha suco de uva. Quando terminou, que eu estava saindo, ela disse, se eu fizer algo para você, você não vai se incomodar? Eu disse, não, de maneira alguma. Ela disse, olha, desde a hora que você chegou, que o meu marido trouxe a pizza, o frango frito, algo incomodou o meu coração e disse, abre a despensa e dá para ele, mas não para ele tomar aqui, mas para ele levar em casa e tomar na casa dele. Gente, ela foi na despensa, abriu a despensa e trouxe para mim um suco de uva. E no rótulo estava escrito super bom. Se fosse qualquer marca, eu não estou fazendo merchandising de marca aqui. Se fosse qualquer marca, Maguari, qualquer outro suco de uva, se fosse até que suco, eu ia ficar feliz. Mas como Deus não deve nada a ninguém, a mesma marca de suco que eu tinha visto lá escrito super bom, era a marca do suco que eu não podia ter comprado com o meu dinheiro, mas e que Deus me deu, querendo dizer para mim, eu cuido de você. Eu quero aproveitar esse momento e dizer para você que está vivendo um grande tempo de assolação, de privação, Deus está cuidando de você. E a prova que Deus está cuidando de você é que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Então não fique assolado, não se deixe desvanecer diante dessas adversidades, porque o Deus que cuida de você, Ele supre todas as suas necessidades no detalhe. E aí as provisões começaram a acontecer, Deus foi manifestando a sua graça, mesmo assim, vivendo algumas adversidades, e dentre elas o reconhecimento, porque até você receber o reconhecimento é um longo prazo. Eu me lembro que fui pregar numa igreja no estado do Mato Grosso, e eu era o pregador oficial, e mesmo sendo muito novo, com uma palavra de Deus para o meu coração, eu me lembro que cheguei naquele dia para pregar, e quando sentei na mesa para almoçar com os irmãos, o pastor quis usar de sarcasmo e olhou para a esposa e disse, mas o pregador já chegou? O pregador já chegou? Cadê o pregador? E eu estava na mesa, ela disse, bem, o pregador está aí, mas por ver que eu era muito novo, desejoso de fazer a obra de Deus, mas ainda não tinha aquele respaldo, aquele reconhecimento, mesmo assim eu não desisti. Preguei à noite, Jesus batizou e foi uma noite fantástica, onde houveram milagres, cura, salvação de almas, e isso não fez com que eu desistisse. Cada luta era uma oportunidade para eu me sentir em Deus vitorioso. Então, essas adversidades, elas só nos acrescentam. E foi chegando o momento em que Deus foi criando um caminho para o reconhecimento. E esse reconhecimento foi um reconhecimento no trabalho de formiguinha. Nunca me vendi. Eu nunca me vendi. Deixa eu contar uma experiência para você que ela é fantástica. Porque quando Deus quer levar você, você não precisa se vender. Eu me lembro que alguém disse para mim uma ocasião, para você ter o seu nome no Brasil reconhecido, você precisa estar em um evento e esse evento vai te promover. Esse evento vai fazer com que você salte de um lado para o outro e as pessoas vão reconhecer você no Brasil e no mundo afora. Quando ouvirem você neste evento, você vai bombar. E eu sempre respeitei todos os eventos, e quem é que, como pregador, não quer estar diante de um evento que lhe dê o subsídio, que lhe faça chegar numa condição de reconhecimento ministerial. Quem é que não quer? Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E eu até cheguei aí neste evento, tentando participar dele como um dos oradores também, e eu me lembro que um dia estava numa palestra
que estava ligado a este evento. E nesta ocasião, naquele dia onde eu ia amarrar tudo, fechar tudo para que eu mesmo me propagasse pela minha própria força, pela força das minhas mãos, quando terminou o seminário na parte da tarde, eu me lembro que eu estava andando no hall da igreja e eu estava incentivado por alguns outros amigos também que estavam naquele mesmo evento. Deus tomou uma mulher da qual eu nunca vi, ela disse: se você forçar a porta, você vai cair no erro e nunca mais você vai chegar aonde eu tenho para você. Mas se você for embora e depender de mim, uma pessoa só te ouve e o mundo inteiro te conhece, porque comigo é assim. E eu entendi que era uma voz de Deus naquele dia, e eu entendi que era Deus dizendo que não dependia de uma divulgação de A, B ou C, mas é que era no tempo dele. Não que esse trabalho não fosse de Deus, mas que não era o viés do qual Deus queria me propagar. E eu voltei para minha casa e eu devo dizer para você que nesse trabalho de formiguinha, prega aqui, prega ali, prega em São Paulo, prega em Brasília, vai para o Rio, vai para BH, vai para Mato Grosso, o Senhor fez com que todas as coisas colaborassem e Ele mesmo é o que assopra os quatro cantos da terra. Ele tem o poder de nos assoprar, Ele tem o poder de nos divulgar. E quando eu menos esperei, um momento em que eu mal esperava, eu preguei num trabalho de grande relevância aqui no estado de São Paulo. Deus me fez chegar, não estava no meu coração e essa porta se abriu. Depois preguei num trabalho em Suzano e o Senhor começou a me dar uma grande propagação. E até hoje, se eu disser para você que eu delimitei um lugar e disse vai ser a partir daqui que eu vou reconhecer o meu ministério para o mundo, para o Brasil e para fora dele, eu não sei te dizer exatamente a partir de qual foi o ponto principal, mas foi confiando numa palavra, porque Deus tem os seus lugares estratégicos e o reconhecimento foi vindo automaticamente. Então, se prive de estar diante dos homens para se vender. Se mantenha em Deus, acreditando na promessa, porque Ele tem o local, a hora e o momento exato para fazer você chegar na promessa em que Ele falou ao seu respeito. Fala, gente bonita, gente de Deus. Tudo tranquilo por aí? Espero que sim. Espero que você também esteja gostando de todo o conteúdo disponibilizado para agregar valores à sua vida e também o seu chamado. Estou passando aqui para convidar você para que você não perca a oportunidade de estar comigo hoje à noite, às 20 horas e 20 minutos, no meu canal do YouTube, onde eu vou fazer uma live aula falando sobre chamado, sobre interação ministerial, e eu vou entregar valores do reino a você que você não pode ficar de fora. Então, não perca essa oportunidade. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho e 20 horas e 20 minutos eu te espero lá no canal do pastor Gilmar Fiuza. Até lá, vem comigo no Glória.